dificuldade em se organizar na coordenação, para muitas coordenadoras, acaba atrapalhando o dia, aquela dificuldade em se organizar ocasiona a insegurança. Porque são tantas demandas que, por mais que planeje o dia, toda hora tem um imprevisto, toda hora tem uma solicitação. Eu digo até que a escola, às vezes, parece um pronto-socorro, ou lugar para ter emergência e a coordenadora ter que ficar para lá e para cá. E com isso acaba tendo muita insegurança para lidar com os professores e dar conta das demandas. Mas existe uma forma ou várias estratégias, mais do que forma, várias estratégias para você se organizar na coordenação para dar conta e ter segurança para lidar com os professores. Se você está passando por essa dificuldade em se organizar, está no lugar certo. Bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Marcélia e esta live de aquecimento para o SOS Coordenação, que agora faltam só 4 dias para você terminar o ano com segurança e lidar com o seu professor sem dor de cabeça. E no tema de hoje nós vamos falar sobre como que a coordenadora Taj, eu e a Taj, vou trazer ela aqui para conversar com vocês e explicar como que ela conseguiu se organizar e de que forma essa organização deu segurança para lidar com os professores na coordenação. E a Taj vai enviar o convite aqui para ela e nós vamos bater esse papo ao vivo aqui com você. Pronto. Oi, Taj! Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Você me ouve bem? Tudo certo? Bem, e você? Tudo certo com som. Que bom que você está aqui. Seja bem-vinda. Taj, antes de nós iniciarmos, por favor, se apresente, ou a cidade que você mora, o contexto que você atua. Eu me chamo Taj Mahal, eu moro em Santa Catarina, no litoral de Santa Catarina, em Balneário Camboriú. Eu atuo na rede privada e eu coordeno o Fundamental 1 e 2 da rede privada. E há quanto tempo que você atua na coordenação? 4 anos eu estou na coordenação, mas eu já trabalho nessa escola há 14 anos. Nossa, que bacana, 14 anos na mesma escola, tem uma grande história, não é? Taj, e nós vamos falar, eu chamo de Taj, né? Taj, por que essa intimidade? Porque a Taj Mahal, ela é aluna do método Liderar Sutileza, é uma liderouro. E por isso nós conversamos nas mentorias, no trabalho dentro do método, e foi incrível ver como ela conseguiu se organizar na coordenação, e isso deu segurança para lidar com os professores. Taj, me fala, então, não só para mim, mas todo mundo que está aqui assistindo, hoje você consegue organizar a sua rotina na coordenação? Sim, já consigo. Estou no processo ainda, né? Estudando, agora há pouco mesmo estava assistindo os vídeos ali do método. E a cada aula que eu assisto, eu percebo que eu consigo incorporar o que eu aprendo na minha rotina. Então, para mim, está sendo de grande valia cada momento que a gente participa ali da mentoria ali também, do curso, né, do método mesmo. E Taj, você falou assim, ah, agora mesmo eu estava aqui assistindo umas aulas do método. Mesmo com a correria da coordenação, dá para estudar o curso? Dá para conciliar o método, as aulas? Assim, eu ainda peguei e fui fazer a inscrição do curso no final do ano, né? Que a gente sabe que colégio de final do ano é uma loucura. Mas eu procuro na hora do almoço, tem uma meia horinha na hora do almoço ali, eu coloco no celular. Em casa eu procuro assistir no computador, para estar variando um pouquinho também as telas. Dá sim, dá para ir fazendo aos pouquinhos para poder absorver bem, né? Mas dá para conciliar sim. É importante porque às vezes a gente tem aquela expectativa, ah, mas quando eu tiver o final de semana eu vou estudar, deixa para quando eu tiver um tempo livre. Mas nós não temos tempo livre. Se tiver tempo livre, não é, Tati? É para descansar, é para curtir a família. O estudo ele deve ser algo que encaixa na nossa rotina na coordenação. Como você trouxe, numa meia hora que eu tenho ali na hora do almoço, no transporte, tem coordenadoras que também assistem. Então, as aulas elas são pensadas nessa estrutura de ser curtas, práticas, para que encaixe na rotina da coordenação. E o tema de hoje, né? Rotina da coordenação. E você acredita? Como é que foi para você esse processo de se organizar na coordenação? Foi através dela, da organização, que você conseguiu ter mais segurança para lidar com o professor? Te deu segurança? Com certeza. Eu até estava revendo aqui as minhas anotações, né? Quando a gente tem, né? Eu acho que a gente acaba tendo uma outra postura, né? A gente acaba se mostrando mais por dentro da situação. Não seria esse o termo, assim. A gente mostra que eles podem contar com a gente, né? Pois a gente vai estar com tudo organizado. E essa minha rotina depois do curso está sendo mais produtiva,
né? Eu acho que isso demonstra para o professor que você tem o teu tempo organizado, você tem a tua agenda ali disponível para quando realmente o professor precisar, mas ele vai ter que consultar se tem um horário livre, né? Então são diversas coisinhas assim que eu fui mudando, né, aos pouquinhos, todos os dias inserindo uma coisa diferente na minha rotina ali, mas foram todas muito benéficas, tá? Para o meu dia a dia. Aí você tocou uma questão que vale a gente ressaltar. Então, quando você conseguiu se organizar dentro da coordenação, através das práticas do método, você percebeu que a sua postura enquanto coordenadora mudou, e com isso, a forma de lidar com o professor também foi diferente. Com certeza. Como Eu era antes? Então, o que mudou nessa postura? Como era, então, a postura da Taj antes de ter uma rotina organizada dentro do método e como que é agora? Conta um pouquinho sobre isso. Até teve um momento ali que a gente fez, eu não sei, não lembro muito, porque são tantas aulas que a gente vai assistindo, eu não sei se foi gravado, se foi ao vivo, que a gente vai se identificando com algumas coisas que vocês vão falando, né? E eu me identifiquei ali quando vocês falaram que em algumas situações a gente se demonstra muito solícito, muito amiguinho dos professores, né? Da equipe. E hoje eu consigo fazer essa diferença, eu consigo mostrar para eles que eu sou a líder deles, né? Eu senti assim que antes, não diria que eles não me respeitavam, porque eu trabalho com uma equipe maravilhosa, assim, né? Eu já era colega deles antes, né? Mas eu percebi que não tinha essa hierarquia, né? Eles não me viam como o chefe deles, né? Como o líder deles ali, né? A gente Então, acaba confundindo muito, é uma linha muito tênue, né, da amizade a questão profissional. A gente até falou sobre isso aqui nas lives de aquecimento, essa semana, tá, dessa questão, porque nós temos a crença de que precisamos estar ali, ser amigas do professor. Mas, na verdade, o que a gente precisa é ter uma postura amiga, e é diferente de ter um relacionamento amigável. A gente até falou sobre isso na live. A postura amiga, como você trouxe, é ser prestativo, é poder apoiar, ajudar da forma necessária, quando necessário. Só que quando a gente quer se comportar e acaba confundindo e o papel acaba sendo amiga do professor, a gente tem segurança para pontuar quando é necessário. O professor leva para o lado pessoal. Nós ficamos sem saber, acabamos até deixando prazos que vai nos prejudicar enquanto coordenadora, mas também, coitado do meu professor, ela é minha amiga, no final de semana ela estava lá com o filho, então a gente acaba tendo mais problemas na coordenação por confundir esse relacionamento com o professor, não é? exatamente. E é bem isso mesmo. Eu consegui mudar essa minha postura mesmo, assim, e mostrar para eles que ali não seria uma postura autoritária, né? Mas de autoridade mesmo, né? De respeito. Eu consegui conquistar isso, assim, e em pouco tempo, né? Eu digo, depois que eu passei a fazer o curso ali, que eu percebi que eu comecei a mostrar isso para eles, né? Até onde que eles podem chegar. Eu acho que a nossa postura delimita, né? Até onde que a pessoa pode chegar. Até brincadeirinhas, assim, às vezes as pessoas fazem com a gente, né? E sou até desrespeitoso. Eu até falo com a minha filha, a gente tem que aprender a dizer não, né? É libertador, a gente precisa botar um limite, né? Então, essa questão de, ó, hoje eu não posso te ajudar nisso, mas eu vou procurar na minha agenda um espaço para te atender. Pode ter certeza que você não vai ficar sem solução, né? E antes não, antes eu me colocava à disposição sempre. Então eu nunca conseguia estar realizando as minhas prioridades, porque tudo era prioridade, né? E esse desespero também, eu tinha muito, porque eu trabalho com o Fundamental 2, que é mais tranquilo, assim, quanto a cuidados, e com o Fundamental 1. Então, eu me via, às vezes, sufocada, eu digo que parecia, assim, que eu estava, na verdade, remando contra uma maré, e me afogando em preocupações, assim, que não eram minhas, entendeu? Então, eu comecei a delegar mais, aprendi a fazer isso, porque eu não fazia, era eu mesma que ia lá e realizava as situações e organizava tudo. Então eu aprendi a delegar e isso é muito muito bom para mim, assim, tá me fazendo muito bem, sabe? Para minha saúde emocional mesmo. Eu tinha E dias que eu como não ia porque eu ficava muito ansiosa com coisas que eu não estava dando conta, mas que não eram coisas que eu deveria estar fazendo, né? Então a gente precisa realmente
botar a cabeça no lugar, se organizar, estudar e perceber que e aquela falsa ideia de que isso acontece na minha escola, né? Ah, eu me sinto péssima porque isso está acontecendo na minha escola, mas a gente ali conversando com as outras líderes ali, a gente percebe que só muda o endereço, né, Marcélia? Só muda de endereço porque as escolas, por mais particularidades que tenha, contexto particular ou público, as dificuldades e a sobrecarga de tarefas é em toda escola, é em qualquer contexto. E quanto mais tarefas nós temos na coordenação, a gente às vezes acaba fazendo tarefas que não são nossas, como você trouxe aqui. Aí a coordenadora não consegue impor limites, dizer não, sempre achando que tem que estar à disposição e vai o quê? Se sacrificando. Essa é a verdade, né? Vai acabar se sacrificando todos os dias, pouco a pouco, acabando a energia e tendo mais e mais insegurança. E até você trouxe aqui antes que me sentia sufocada, estava acabando com a minha saúde emocional. E como é hoje? Como é que você se sente hoje? Além dessa segurança, que eu digo que a palavra é segurança, até fiz uma anotação aqui, deixa eu pegar aqui para te dizer, que eu consigo falar, mas com propriedade, né? Mesmo não sabendo de tudo, né? Mas eu sei tomar as decisões seguras, né? Eu já consigo tomar essa decisão segura, sem estar, ai, será que eu faço, será que eu não faço, sem estar demonstrando essa insegurança, né? E outra coisa que eu estou buscando também com as aulas ali, que eu percebi, é o autoconhecimento, né? Eu estou cuidando de mim e com isso eu estou conseguindo cuidar da minha equipe. Isso é evidente, assim, isso é claro, né? Então, é isso, assim, eu tô bem feliz. Otávio, e você falou algo importante. A gente às vezes negligencia até a nossa própria saúde e o nosso autocuidado. Tem uma liderouro. Ai, agora eu não me recordo o nome dela, mas daqui a pouquinho eu vou puxar aqui na memória. Ela falou o seguinte, assim que ela começou o método, numa mentoria, ela falou, Marcélia, eu voltei a fazer aula de dança, que é algo que eu sempre amei. Hoje eu faço aula de dança e eu percebo que a minha energia na coordenação também mudou, mas porque eu lembrei e eu me enxerguei. Eu dei um basta naquela canseira, naquele desgaste, e eu comecei a me cuidar. Inclusive, vou marcar uma live com ela. Ai, não lembro o nome agora dela, mas a gente vai fazer uma live exatamente sobre isso, o autocuidado, o quão importante a coordenadora se cuidar, porque a gente só dá o que tem. Cada um só dá o que tem. Se a coordenadora não tem energia para dar, se ela não tem nem para si, como ela vai dar para o professor? Como é que ela vai aguentar o tranco no dia a dia? Porque é muito pesado, não é? Eles vão chegar com uma demanda, né, Marcele, de descontentamento, de cobranças que tá, nessa época é muita cobrança, né, de aluno, de pai. Sim. E como é que eu vou recebê-lo se eu também não estiver bem? Né? Eu não vou conseguir ajudar ninguém se eu não estiver bem. Né? Então, eu percebo isso. Até eu tenho uma secretária, não sei se ela está assistindo, ela fala para mim que a energia da sala. Então, eu peguei as sugestões que vocês me deram, fiz um café na minha sala, uso óleo essencial ligadinho na tomadinha ali. Então, a pessoa entra na minha sala, a primeira coisa que ela fala, ai, que sala cheirosa. Né? Então, tudo isso beneficia muito a equipe toda, né? Também aprendi com vocês ali a questão da agenda. Eu usava agenda normal, né? Como se fosse um caderno. E eu percebi que aquilo me atrapalhava demais. E quando eu comecei a usar a agenda que vocês propuseram ali, que é aquele planner, eu consigo enxergar minha semana toda. Então eu consegui achar espaço para tudo, né? A gente começa a se organizar. Até a minha mãe teve essa semana lá na escola, e eu pensei, deixa eu ver na minha agenda se eu vou poder sair contigo. Eu falei, mãe. Aí eu olhei dela e disse, eu não acredito que eu vou ter que agendar um horário com a minha filha. Eu falei, vai ter que agendar, porque senão eu não consigo dar atenção de qualidade para ninguém, né? E é isso que eu estou percebendo, assim. Agora, esse atendimento também aos professores, que foi na nossa mentoria, né? Que a gente conversou sobre, foi um sucesso. O professor falou assim para mim, nossa, muito legal o que a gente fez hoje, ele falou. A gente precisava fazer esse momento com todos, ele disse, né? E aí, para quem está assistindo e não conhece esse contexto, vamos só colocar tudo na mesma página, né, Taj? Quando a gente conversou, não tinha reuniões com os professores individuais antes, correto? Não havia essa organização. Não, não E aí havia. agora você organizou, depois de 2 anos depois da pandemia, ainda não tinha tido essas reuniões. E aí quando você conversou comigo, que você me trouxe a questão de que agora teria reuniões individuais com os professores, certo? Houve uma fala de vocês em algum momento ali do curso que eu estou fazendo,
que vocês sugeriram isso. Eu achei incrível. Eu já havia pensado em algo parecido, mas eu não conseguia colocar em prática. Então eu levei para minha direção e eu falei, eu vou fazer isso aqui com os professores. Eles vão trazer o planejamento deles para mim, a gente vai analisar, eu vou trazer sugestões para eles, eu vou abrir ali espaços onde eu vou dizer para eles que eu vou visitar a sala deles, vou assistir aula com eles, eu vou fazer registro dessas aulas, eu vou ajudá-los realmente, porque de repente eles têm uma aula tão bacana para fazer e eles não sabem que tem um recurso na escola, né? Eles não sabem que tem que eles conseguem fazer uma metodologia ativa de repente, né? Tem professor que tá um pouco engessado. E eu acho que o nosso papel é mostrar para eles que eles podem ir além, né? Então, eu fui elaborando um documento e eu levei 3 encontros com 3 professores para concluir esse documento, tá? Que eram questões assim que eles iam me trazendo e eu, opa, legal, ia colocando nesse documento. Então, eu fui construindo com eles, que eram as observações que eu iria fazer durante esses encontros. Então, o professor adorou, deu sugestões, ele também, eu achei engraçado que ele desabafou comigo. Então, ali eu conheci outro lado dele, né? No caso desse professor, que foi bem redondinha a nossa reunião. Eu tive outras 2 que não foram tão completas, mas eu vou retomar. E eu percebi ali que foi muito bacana. Ele precisava daquilo, sabe? Ele saiu satisfeito, assim. Ele gostou demais. Lindo. Eu acho que conecta, cria vínculos como professor, quando a gente tem, como você trouxe agora há pouco, tempo de qualidade com o professor. O que você está trazendo é que a sua prática agora também é uma coordenadora humanizada, que dentro da loucura da escola ainda consegue colocar momentos específicos para dar atenção de qualidade para o professor. Essa era a E minha intenção desde o começo. Eu tô há 4 anos nessa luta. E agora eu tô conseguindo, né? Graças ao método Liderar com Sutileza. e hoje você é uma coordenadora segura? Sim, eu tô no processo, né? Tem dias que são um pouquinho mais tristes do que os outros. Mas hoje eu sinto essa questão que eu te falei, né? Eu consigo tomar decisões com segurança. Antes eu ficava em cima do muro. E isso a gente passa para os nossos, para nossa equipe, né? De Passa. repente, E qual que é o maior problema que você enfrentava nessa questão de estar em cima do muro como coordenadora? Conta uma situação que, por estar em cima do muro, você teve problemas, se você puder compartilhar. não seria nenhum problema, assim, mas de repente eles sentirem que não era comigo que eles tinham que falar, sabe? Daí, de repente, falar com a direção do colégio, em vez de falar com a coordenação. Aí eu me sentia, poxa, por que eu tô aqui se ele não me procura, né? Vai direto no diretor. Eu tô aqui para ajudar. Mas era porque eu tinha esse comportamento que não deixavam eles seguros também, né? A postura era insegura, não é? Exato. E olha que você está dizendo que está há 14 anos na mesma escola e tinha 4 anos na coordenação. Sim. E a gente às vezes tem uma ideia também de quando se temos muitos problemas com os professores, insegurança, dificuldade, existe uma crença de que não, mas é porque você é nova, depois melhora, é assim mesmo, você é nova na coordenação, vai se acostumando. Quantas vezes eu ouvi isso? Não, vai se acostumando, é assim mesmo, depois melhora. Só que aí vai passando 1, 2, 3, 4 anos, e se a gente não tem estratégias para lidar com os professores, nós continuamos como você trouxe, Taj, em cima do muro e inseguras, porque não foi a experiência e nem só o conhecimento acadêmico, ele é suficiente? Vou perguntar para você, é suficiente, Taj? Ter conhecimento acadêmico e experiência para ter segurança na coordenação? Eu tenho a coordenadora do meu curso de pedagogia, ela me chamou para trabalhar na pedagogia na graduação, né? E eu falei para ela assim, mas eu não me sinto também preparada para dar aula na faculdade. Ela falou assim, tá, eu tenho aqui professores pós-PhDs, ela falou, que não tem a experiência que você tem, né? Então, assim, é necessário esse tempo, é necessário o processo, é necessário passar por todos os perrengues que eu passei para eu ter hoje essa fala, né? Mas principalmente, realmente, assim, em menos de um mês eu consigo lidar com os professores. Em menos de um mês eu posso dizer que eu tenho segurança, assim, na coordenação por conta do método de liderar com sutileza. Isso eu com certeza devo isso a vocês, né? E esses dias atrás eu estava assistindo um vídeo e eu falei pro meu marido assim: ai, parece que eu conheço elas, parece que eu sou tão íntima.
Que gostoso. E isso é tão bom, tá? A gente sempre ouve de vocês isso porque é a nossa filosofia. Eu acredito que a distância ela não diminui a importância. Então, ser uma líder ouro é estar conectada com centenas de coordenadoras deste Brasil. É uma rede de apoio muito grande. E não é só se inscrever e assistir uma aula gravada que vai fazer com que você tenha segurança para falar com o professor, que vai fazer com que você consiga organizar a sua rotina, que 4 anos você vem tentando ter uma reunião individual, só agora você conseguiu. Você precisa de ter uma orientação. E tá tudo bem, porque como você trouxe, olha, mas eu ainda não sei tudo. E que bom, porque ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. O dia que souber tudo, morreu, acabou, fim da vida. E não tem mais o que aprender. Então tá tudo certo. Então, a questão de estarmos juntas, mesmo que virtual, eu volto a dizer, a distância ela não diminui a importância. É por isso que no método não é só aula gravada, tem plantão toda segunda-feira, tem mão na massa tudo ao vivo, tem dúvida, fala com a gente diretamente, para que fique próximo, tão próximo, que como você trouxe, nossa, parece que eu conheço elas pessoalmente. Com certeza. Isso passa mais segurança ainda pra gente, né, Marcélia? Porque senão eu estaria como eu estava fazendo nos anos seguintes, me estressando, arrancando meus cabelos mais do que o normal, né? E estaria nessa de nadando contra a maré, o turbilhão de demandas que surgem diariamente e a questão da frustração, né? Que a gente vai tendo com essa sobrecarga, né? E, e é por isso que eu me inscrevi no método Liderar com Segurança, porque eu senti, assim, assistindo as lives ali, as iniciais ali de vocês, não sei, parece que era para ser. Eu tinha feito uma cirurgia e eu estava sem o que fazer no hospital e comecei a procurar coisas sobre coordenação e apareceu o Instagram de vocês e cliquei ali e ia começar no mesmo dia as aulas ali, aquelas ao vivo que vocês davam, né? São quantas aulas? São 5, né? Uma São semanada, 3. 3 aulas, é. Então, eu comecei a assistir, me encantei, assim. Então, era para ser. Era para ser, foi no momento certo. E quando eu mais precisei, pude contar com vocês. E pode contar sempre com a gente. Eu lembro que você até conversou comigo no WhatsApp na época. Inclusive, agora a gente tem as 3 aulas que vão acontecer. Com a segunda-feira começa o SOS Coordenação. E quando você participou, você falou: Poxa, Marcela, mas acho que eu perdi a aula, não foi? Eu vou poder assistir depois. A gente conversou ali no WhatsApp. Você, mesmo no momento debilitado fisicamente por uma questão pessoal que você tinha que passar, encontrou a intenção e a necessidade de estudar e apareceu a oportunidade de você se aprimorar. E muitas vezes a coordenadora ela está passando por dificuldades e ela não consegue ver uma luz no fim do túnel. Só que isso só piora, só vai como você trouxe, debilitando, frustrando e parece que a gente nada, nada, nada e morre na praia, nada contra a maré. E quando você viu a oportunidade de ser uma líder ouro, você ficou em dúvida, me inscreva ou não? Teve alguma insegurança? Qual foi a sua dúvida Mas que você teve? a gente sempre pensa que vai ser mais um curso que a gente vai engavetar, né? Aquele curso que a gente paga e nunca mais olha. Mas eu sinto necessidade. Tem dias que eu digo assim, meu Deus, eu preciso que parece que vai ser uma aula que vai me dar uma solução para aquele momento que eu estou vivendo, né? Então eu sempre fico pensando, eu preciso assistir porque de repente vai me trazer um pouco mais de calma para o meu coração e é isso que está acontecendo. A cada vez que eu assisto, eu estou tendo esse processo de autoconhecimento e está me fazendo muito bem. Então a gente pensa, né? Não investir, o que que eu faço? Mas é um investimento realmente, tá? É um investimento que vale super a pena. E por que valeu a pena para você investir no método? Porque hoje eu estou mais feliz, mais segura, venho para casa satisfeita, não trago nenhum trabalho para casa mais, consigo dar conta. Se eu não dei conta hoje, amanhã eu vou dar, né? Então, a agenda tá lá para isso, as minhas janelas ali de como é que é de manobra, né? Janela de manobra. Ali para isso, né? Tem coisas que são urgentes, tem coisas que são prioridades, então com essa questão também que vocês passaram pra gente de se organizar com esse planner ali que é incrível, eu consegui me organizar muito melhor e é isso. Agora, final do ano, a gente se atropela um pouquinho mais, eu acho que não tem como, né? Porque é muita coisa Não. sendo. Mas ainda assim, você imagina, não é? Se planejando com as demandas do final do ano, a gente acaba se perdendo porque são muitas tarefas. Imagina quem não se planejar. Como é que vai sobreviver até o último dia de aula letivo
sem se sacrificar, e é como você trouxe, sem levar serviço para casa, e você consegue. Tempo para falar com o professor individualmente, porque isso faz com que melhore o relacionamento. Logo, eu não tenho resistência, eu tenho respeito. Como que a coordenadora, sem ter um planejamento, vai conseguir? Aí vai ficar como você trouxe nos anos anteriores, remando e remando contra a maré. Só que aí a maré vai subindo, ou seja, os problemas da coordenação vai aumentando, triplicando, e lá na frente, quando a conta não fecha, do rendimento dos alunos, da cobrança dos pais, é a coordenadora que está ali na frente que vai ter que responder pela falta de resultado, por não ter conseguido se organizar e logo teve insegurança e problemas para lidar com os professores. E essa estratégia que você disse que é uma das ações, uma delas é a janela de manobra dentro da agenda. Vocês que estão assistindo vão aprender a janela de manobra nas aulas do SOS Coordenação, que começa dia 24. Quem ainda não se inscreveu, tem o link aqui na bio do perfil do Instagram e também na descrição deste vídeo no Facebook e no YouTube. E nós vamos ensinar, inclusive, nós vamos fazer um passo a passo para organizar sua rotina na coordenação. E é uma das estratégias que você vai aprender exatamente essa que a Tade trouxe, que é a janela de manobra. Por que que é importante, Tati, para a coordenadora, ela ter organização em relação a lidar com o professor? Por que que ela precisa? Apesar de a gente já falou bastante aqui, mas se você tem algo a contribuir que eu não tenha dito ou você não tenha dito. É justamente por isso, né? Para ele se sentir seguro também, né? Ele sabe que ele pode contar ali com uma profissional que organizou a rotina escolar, né? Que ele pode contar realmente ali, para que consiga dar conta, né, de auxiliar também eles. Então, E essa questão de dar apoio para o professor, agora é mais do que nunca, porque como você, se o coordenador está sobrecarregado com as tarefas, imagine o professor também que tem projetos, feira cultural, eventos, fora a nota e as questões dos alunos. Então, é uma rede de apoio mútua, mas que depende basicamente da organização da coordenadora para não ficar presa só nas questões burocráticas. Porque sem organizar, tá? Eu não sei você, eu vou falar por mim, depois eu vou te perguntar também. Quando eu não sabia, a estratégia que eu ensinei para vocês, quando eu não criei essa estratégia de planejar, de me organizar, eu corria o risco e ficava a maior parte do meu dia focado em documentos, presa no burocrático, presa no computador, e eu achava até que aquilo era mais importante. Só que, de verdade, era só o que fazia com que eu me prejudicasse cada vez mais, me distanciando do meu professor, e tendo problemas, e levando para casa, e era um ciclo de questões, porque antes eu não tinha o planejamento como você aprendeu usando a agenda que a gente tem dentro do método. Já aconteceu com você de ficar mais tempo fazendo documentos do que dando suporte para o professor? certeza. E você sente que tem muitas outras coisas ao seu redor acontecendo e que dependem de você, e você presa naquilo e você não consegue sair, né? Então, se você se organiza nessa agenda, você vai colocar ali um dia, uma tarde ou uma manhã para realizar questões burocráticas, né? Eu tenho essas janelas de manobra, inclusive eu tenho alguns horários ali que eu disponibilizo para assistir os vídeos das minhas aulas, né? Tem uma manhã inteira que eu tiro para sentar com a minha secretária para a gente definir a próxima semana, para reorganizar o calendário. Vamos olhar as próximas datas, tem que fazer bilhete, o que, que tem que fazer, né? Então, isso é fantástico, assim, a gente nunca está com alguma pendência séria, né? Porque tá tudo organizadinho ali. Eu já tenho vários plannerzinhos, eu vou anexando um em cima do outro. E é gostoso de olhar os anteriores e ver como eu estava sobrecarregada antes, ele estava todo preenchido e ele vai, aos pouquinhos, vai ficando mais com mais janelas abertas e você consegue ter uma qualidade melhor de vida pessoal também, né? E essa E o que organização, você trouxe, que é fundamental, porque a nossa energia precisa estar em alta, para que a gente possa dar o que tem. A coordenadora tem que dar o que tem. Se ela não tem energia, como que ela vai dar energia? Como que ela vai dar comprometimento ao professor, se às vezes nem ela consegue mais estar comprometida com tantas questões para resolver? exatamente. O professor vai chegar, a gente já vai estar uma pilha estressada, né? E aquilo que vocês falam mesmo acontece, de você às vezes estar tão estressado, você está tão descontando as coisas nas pessoas que você acaba sendo irônica com alguma situação com o professor, você deixa de ser profissional às vezes, né? Então eu me enxergo em muitas coisas assim que passou, graças a Deus é passado, né? Ufa! Isso ocorre com o coordenador que ele não busca atualização, isso ocorre mesmo, tá? Que a gente vê que o É pessoal verdade, a gente acaba descontando sem querer, não é? Na nossa forma de falar, como você trouxe. Às vezes com deboche, uma vez a gente até ensina para vocês no método que não é a ironia, não vem só nas palavras, vem no olhar, vem no gesto.
O julgamento do trabalho do professor não acontece só quando a coordenadora aponta, cobra. Às vezes vem como você falou, num deboche, numa ironia, sem a intenção, mas está tão cansada, tão sobrecarregada que nem percebe que aquela forma de falar acabou destratando o professor. E essas são questões assim que a gente vai pescando no curso, elas servem para a gente, mas quando eu faço ali o momento com o professor, aquela mentoria que eu te falei, eu passo para ele também, né? Que se tratar o aluno dessa maneira também não é legal, né? Então não serviu só para mim, serviu para passar para o professor, que são coisas que a gente faz no dia a dia, que a gente, né, não de maneira crítica sempre, né, mas de construtiva assim com o professor, de mostrar para eles que se a gente não estiver bem, a gente não consegue ter uma aula gostosa, a gente não consegue fazer com que os alunos gostem da gente, a gente não cativa ninguém, né? Então, isso está servindo para mim, para a equipe, para todo mundo. Estou bem Porque feliz. é aprender para multiplicar, não é conhecimento, tem resultado se for multiplicado e se for principalmente aplicado, como você trouxe aqui. Porque de nada adianta a coordenadora ter um conhecimento e guardar e não aplicar. Ou ficar buscando cursos teóricos, lendo literaturas e artigos, e até mesmo só dominar essas questões teóricas, se ela não tiver a parte prática para lidar com o professor e se ela não aplicar. É o mesmo que uma moeda de ouro no fundo do mar. Não tem valia. Vale, né? Não tem, porque não tem resultado. Não transforma. Bom, para a gente encerrar, qual o seu conselho de ouro para quem está assistindo já? Dá um conselho, Taj. Assistindo. Se organizem, né? Tirem tempo para esse estudo. É para vocês. É o que eu sempre falo. Eu não estou fazendo para o colégio, para o meu trabalho. Isso é uma coisa para mim, né? Para minha vida pessoal, para minha carreira. Mas se eu não tiver feliz na minha carreira, de nada adianta, né? Então, eu tenho falado para as pessoas que trabalham mais próximas a mim que eu estou me sentindo mais leve por conta dessa organização. Não tem como. Até a casa da gente, né? Quando a gente chega que tá bagunçada, que tá suja, isso deixa a gente estressado. Né? É tão gostoso chegar em casa, tá tudo cheirosinho, tudo arrumadinho, né? Tu não precisar tá com aquela sobrecarga de coisa para fazer. Então realmente é ceder a coisas que de repente a gente fala, eu não preciso disso, tá tudo certo, eu sei tudo, né? Eu vou Baixar um conseguir sozinha, né? 4 anos tentou, né, Taj? pouco, né? A gente Obrigada. dá, mas a que custo, né, Marcélia? A que É o custo, que eu entende? acho. A que preço? Não é se sacrificando, adoecendo e até descontando na nossa família. Exatamente. E não precisa ser assim, porque ser coordenadora não vai sofrer, não vai se sacrificar. Mesmo. Então eu recomendo a todo mundo, né, que se inscrevam, que façam curso, que eu já tô no meu segundo caderno que eu preencho. Toda vez que eu assisto, eu vou preenchendo, até vocês falam, não precisa anotar nada, porque tá tudo aqui. Mas eu sou de anotar, eu preciso anotar, parece que eu aprendo melhor e eu gosto de retomar as coisas que eu escrevo. Muitas frases de impacto que vocês usam, estou usando também. E é Que isso. Sou legal. bem satisfeita, bem. Parabéns, Thay, pelo seu trabalho, pelo comprometimento e a coragem de aplicar, a disciplina de aprender e a coragem de aplicar. Obrigado por compartilhar, por abrir seu coração, falar quantas angústias você sofria antes de ser líder ouro e qual foi o que está sendo a sua transformação dentro do método. E é isso, é compartilhar para multiplicar. Conte sempre comigo, com a Carol, no que você precisar. Eu tô só esperando agora, é claro que eu não quero que o ano acabe logo, porque eu olhei hoje, dia 20 de outubro, e fiquei assustada, mas eu tô só pensando em como que vai ser o ano que vem, né? Que eu vou estar com o meu curso concluído, eu vou estar com outras ideias, eu já vou chegar começando o ano já com os meus planejamentos, com os meus projetos, né? Então, acho que tem tudo para ser um ano bem, bem grandioso, assim. Aí você vai dar o próximo passo em ser uma diamante, uma líder diamante, que vai participar das mentorias exclusivas com a gente. Com certeza, conta comigo. Taj, obrigado, viu? Muito obrigada. Beijo para todo mundo. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.
E essa foi a nossa live de esquenta para o SOS Coordenação. Tá chegando, hein? Tá chegando. 4 dias para você ter estratégias práticas para terminar o ano letivo com segurança na coordenação, sem dor de cabeça para lidar com o professor. Se você já está gostando do aquecimento, se prepara, porque a aula é completa. É pelo YouTube, não é no Instagram, por isso, esteja inscrita para participar e receber os materiais. E por falar em materiais, às 21 horas todos os dias, estamos liberando os materiais das lives de aquecimento. Inclusive, hoje teve uma live com a Carol mais cedo. Quem ainda assistiu, como que eu ajudo os alunos que não tiveram rendimento durante o ano, como é que eu dou estratégia para os meus professores. Vou liberar o material às 21 horas hoje. Não sei se você está assistindo ao vivo, se você pegou no replay, você entra no grupo do WhatsApp, todos os dias, 21 horas, tem a oportunidade de baixar o material e de rever essas lives de aquecimento. E prepare-se, hein? Dia 24, às 20 horas, ao vivo no YouTube, primeira aula do SOS Coordenação. Tchau, tchau.